Bom dia, Rebeca. Bom dia. Bom, vamos lá então. Bernardo Bottini. Como te vas, Bernardo? Estás bem? Tô bem, senhor. Então tá bom. Me diz uma coisa. A gente viu na aula passada a arte barroca, né? E é sobre sobre esse tema a nossa provinha oral hoje, né? Eu mostrei pra vocês como que funcionava o barroco. O primeiro contato assim do barroco que eu mostrei pra vocês não foi na literatura, né? Não tínhamos chegado propriamente na literatura. O primeiro contato do barroco com vocês foi em outras artes. E o livro de vocês, ele traz esse contexto. E podem fechar o livro. Quem tá com o livro aberto aí pode fechar o livro. Pode fechando o livro, Vinícius. Bernardo, eu não tô te vendo, eu não tô enxergando a tua câmera. Não tô te enxergando. É que minha câmera tá... não sei, ela não tá ligando. Ela parece que fica tá iniciando a câmera assim, não liga. Entendi. E hoje tá pesada a aula, né? Tem 25 alunos. O que é uma maravilha, né? Porque eu tinha às vezes 10 alunos em aula, hoje eu tenho 26, 25. 25 menos eu dá 24 alunos. Tem alguém que entrou com duas contas? A Samara. 23 alunos. Então hoje eu tô com a turma bem cheinha. Bueno. Eu ia botar a tela cheia, mas vou cortar um pedaço aqui de mim. Vou ter que tirar de tela cheia. Fica aparecendo só meu nariz. Que lindo. Fica só meu nariz aparecendo. Bom, Bernardo, que outras artes o movimento, a estética barroca estava presente? Bernardo? Não, é classicismo. Não é isso que eu te perguntei. O barroco, vamos reformular. O barroco, ele foi apresentado a vocês, primeiramente, por uma outra arte que não era da literatura, né? Apresentei vocês com umas imagens, contextualizando o que era o barroco, né? Com uma característica dele que é bem marcante. Então eu te perguntei, além da literatura, o barroco se manifestava em que outro tipo de arte? Na arquitetura. A arquitetura. Cultura, música. Muito bem, parabéns, Bernardo. Isso aí. Joana. Cadê a Joana? Jojo. É que minha câmera tá meio ruim. Não, mas eu tô te escutando, já tá bom. Jojo, sabemos que o barroco ele é da literatura e o Bernardo simbolizou que é da arquitetura. Que outra arte ele está presente? Que eu mostrei pra vocês. Na música? Música. Isso aí, Jojo. Parabéns. Bárbara. Quando eu mostrei, né, a aula, né, com as imagens do barroco, Bárbara, eu trouxe imagens de igrejas, né? A arte barroca expressa dentro das igrejas. E tem um grande contraste entre o que é feito e o branco, né? Temos uma parede em branco
E a arte barroca, ela tem como característica algo para preencher essa parede. Esse preenchimento dessa parede, ela se dá de uma forma completamente diferente. Como é que a gente chama isso? O barroco, ele é pautado no quê? Eu não entendi a pergunta. Tá, vou reformular. Eu usei bastante uma palavra para falar do barroco, tá? No início da aula, eu mostrei uma imagens de igrejas. E lá tinha um pilar, vamos supor que isso aqui é o pilar da igreja. E aqui tinha anjos, nuvens, né? E eu dizia para vocês, essa imagem, gente, ela ocupa toda a superfície do pilar, porque o barroco, ele é começa com E a palavra. Não lembro. Não sei. Quem pode responder essa? Eu quem? Extravagante. O Enzo. Extravagante? Eu posso falar também. Não é extravagante, Eu também Enzo. Só um pouquinho. Não é extravagante, Enzo. É parecido. Posso falar? Vamos ver se o Enzo consegue, tá, Matias? Só um pouquinho. Fala, Enzo. Enzo, tá aí? Eu pensei que fosse essa, peraí. Tô pensando. Tá. Uhum. Não vai, Enzo? Não. Matias, vai que é tua. Choque de oposto. Ih, não, Matias, começa com E. Eu sei. Fala, Vi. Posso falar? Fala, Vi. É exagerada? É o exagero. Muito bem, Vitória. Cadê a Vitória aqui nas minhas anotações? Vitória. Parabéns, Vi. Isso aí. Então, o barroco, ele tem como característica primordial e essencial o exagero. Tá? Muito bem, Vitória. Samara, minha florzinha. O barroco, ele é composto de dualidades. Me diz uma dualidade. Qual é a graça? Como assim dualidade? Ah, isso é conteúdo, né? Tem alguma coisa a ver com o choque entre opostos? Tem. Me dá um exemplo. Tá, então é o real e o imaginário? Real e imaginário é um. Muito bem. Natan, cita-me outro. Que nós trabalhamos no primeiro poema. O claro e o escuro? O claro e o escuro. Kalel, outro. Sacro e satírico? O sacro e o satírico. Muito bem. Enzo. Tem mais um. Tem mais uns quantos, né? Quando a pessoa não sabe, Enzo, olha, vou te dar a dica dessa dualidade, hein? Quando o poeta vai escrever
que o eu lírico, ele tá preocupado com a igreja e com as vontades carnais. Como que a gente chama essa dualidade? Enzo? Não sei, senhor. Como assim, Enzo? Professora, eu sei. Quem falou que sabe? Cauã? Eu, Cauã. Pode falar, Cauã Fernandes. É. Físico espiritual. Como? Físico espiritual. Tá, não deixa de estar certo, mas não era esse que eu queria, tem mais um. Posso falar, Cauã, só um pouquinho. Aquele Cauã que fala sobre as vontades carnais. Professora. Quem é que falou, Sora? Já foi real ou imaginário? Já. Eu, Enzo. Já, Enzo. Não vai, Cauã. Pecado e perdão? Não. Não é isso que eu quero. Fala, Luísa. Teocêntrico e antropocêntrico? Não. Sara. Sagrado e profano? Muito bem, Sara. Sagrado e profano. Isso aí. Muito bem. Gente, essas duas perguntas que eu fiz, que eu pedia, a principal característica que era o exagero e dizer que a principal dualidade é entre o sagrado e o profano, essas são as palavras-chave do barroco. Então, se vocês não têm isso muito claro na mente de vocês, já escrevam aí em qualquer lugar que vocês possam escrever. Não no livro, que não é pra estar consultando o livro. Se bem que eu tô tirando tudo da minha cabeça as perguntas, né? Tá tudo no livro, mas eu tô tirando aqui da minha cabecinha doida. Bueno. O próximo. Então, a Bárbara não sabia, o Enzo não sabia, ficam pro final da fila e você só mais uma chance. Rodrigo. Tá preparado, Rodrigo? Sim. Rodrigo, dentro do contexto do que estava acontecendo no mundo neste momento, quem estava em crise? Quem ou o que estava em crise, Rodrigo? O homem barroco estava em crise, estava em dúvida pela igreja de um lado e o renascimento do outro, com ideias opostas. Tá, mas olha só, isso aí tu tá falando dentro da literatura. Eu tô te pedindo contexto de mundo. Tá bom. No contexto de mundo, quem que tá em crise? Tá bom. Já entendi. A igreja, ela estava em crise. A igreja estava em crise, Rodrigo, muito bem. Eu entendi que tu estava entendendo o conteúdo, tá, Rodrigo? A tua resposta, ela não estava errada. Mas na questão do contexto, o direcionamento era para a igreja. Muito bem, parabéns. Sim. Samuel Sodré. Sodré? Oi. Olha só. Sim, oi, aqui. O contexto do barroco, como vimos agora com o Rodrigo, foi esse: a igreja em decadência, a igreja em crise. Por que a igreja estava em crise, Sodré? O que surge para deixar a igreja em crise? Movimentos contra a igreja, talvez? E o que era contra a igreja? O que era contra a igreja? O renascentismo. O renascentismo, muito bem.
Por que o renascentismo, Sodré? O renascentismo, ele é pautado no quê? Eles não tinham... Oi? O renascentismo, ele é pautado no quê? No que ele se espelha? No antropocentrismo. No antropocentrismo. Como é que você sabe? Muito bem. Quem perguntou como é que vocês sabem? O que vocês estão falando? Foi a Mari? Não fui eu, não. Quem foi que falou? Como Foi é que... eu. Eu quem, gente? Não tô conseguindo ver quem tá falando. Rebeca. Ah, Rebeca. Que foi, Rebeca? Tá assustada? Muita pouca pergunta que eu tô sabendo. Eu não sei se eu vou conseguir responder conforme a aliança. Isso tudo eu digo em aula, né, gente? Cansei de repetir pra vocês em aula, trabalhar nos exercícios. Bueno. Sodré foi. Gabriela. Tu podes responder, Gabriela? Tá disposta a responder? Só escrever no chat, querida. Sim ou não? Vou passar pro próximo, tá, Gabi? Te manifesta no chat, aí a gente conversa. Próximo é o Cauã Garcia. Cauã Garcia, tu és um sortudo, porque olha a tua pergunta. O Rodrigo falou que a igreja estava em crise. Aí eu perguntei pro Sodré por que a igreja estava em crise, e ele falou que era por causa do Renascimento, que o Renascimento era pautado no antropocentrismo. Qual é a oposição do antropocentrismo? Calma aí, senhora, deixa eu pensar. Teocentrismo? Teocentrismo, muito que bem. Sejanes. Tchá, 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 tchá. Tá preparado, Oi. Sejanes? Acho que sim. Olha só, vou contextualizar, tá? As navegações portuguesas, elas são muito importantes para a parte do trovadorismo, né? Que lá os homens trovadores, eles falam das suas embarcações, que não sei o que, papapá, que os portugueses, que os marinheiros que viajam em busca de terras, não sei o que, são grandes heróis, fazem grandes feitos, né? E até hoje a cultura portuguesa, ela se pauta, ela se valida das navegações portuguesas, porque para eles foi realmente algo de grande feito, né? Dito isso, as embarcações portuguesas, elas proliferaram o resto do mundo, né? Todo mundo queria um pedacinho desse mundão de Deus, assim como Portugal e assim como Espanha, né? Porque você sabe que a Espanha e Portugal, em determinado momento, dividiram o mundo entre dois, que é o que a gente conhece como o Tratado de Tordesilhas, né? Dividiram no meio. Uma briga entre primos, né? Entre o rei de Portugal, o Afonso, e a rainha de Castilha, Isabel. Bueno, gente, eu nunca mais vou me esquecer desse conteúdo, porque eu precisei assistir uma série obrigada na faculdade com uma professora que eu tinha, que era, assim, ó, carne de pescoço a professora. Osso duro de roer, tive que assistir a série inteira para a disciplina dela. Por uma prova oral, gente, de língua espanhola, eu tive que assistir uma série inteira. Olha só, as navegações, elas ainda são presentes no barroco, né?
quem que as navegações beneficiaram na época barroca? Quem que se beneficiava das navegações? A burguesia? Ah, Joana, tu te chama Sejanes? Ai, desculpa, professora, eu não tinha prestado atenção. Ai, Jojo! Houve todo um contexto, a Jojo vem. Responde a pergunta do Sejanes. Sejanes, vou ter que achar outra pergunta pra ti. Só um pouquinho. Próxima pergunta é a seguinte. Além da burguesia, pronto. Além da burguesia, tem um outro tipo de trabalhadores que se beneficiavam das navegações portuguesas, que foi um tipo de pessoas que surgiram no Renascimento e no Classicismo, quando eles começaram a expandir nas ruas, quando tinha aquelas tendas nas ruas, né? O que essas tendas faziam nas ruas? Que tipo de pessoas eram essas que estavam surgindo? Professor, pode repetir a pergunta que o áudio ficou meio travado, não sei se foi só pra mim. Posso, sem problema nenhum. Na época do renascentismo e do classicismo, né? Surgiu a burguesia, os burgos. Lembra que eu falei que era burgo? Que eram as ruas, eram sinônimos para burgos, para ruas, desculpa. Burgos, sinônimo para ruas, né? Como que isso começou a surgir? Porque pessoas começaram a criar tendas na rua, né? Com a intenção de fazer o quê? Eram comerciantes? Eu não sei. Comerciantes! Parabéns! Parabéns, Sejanes. Isso aí. Ai, fico mais tranquila. Vamos lá, porque essa pergunta eu tive que tirar assim dessa da Joana, que a Joana respondeu, eu tive que tirar a pergunta do nada. Bom, Fábio. Tá me escutando, Fábio? Nossa. Tá. Olha só. Nas artes plásticas, né? A questão da oposição entre o claro e o escuro vai ser feita pela escolha de cores, né? Nas imagens. Como que essa ênfase entre o claro e o escuro vai ser dada dentro da poesia? Peraí, pode repetir que eu tava quase travando. Posso? Cores, preta. Isso, olha só, Fábio. A gente já viu aqui nas dualidades, né? Porque o barroco é dualista. É claro, o escuro, né? É o sagrado e o profano. Tem dessas dualidades, dessas oposições que a gente chama de dualidades, tá? O claro e o escuro, dentro da arte plástica, dentro de uma pintura, por exemplo, ele é dado através das cores. Como que tu acha que o claro e o escuro é exposto na poesia? Através do quê? Poesia. O claro seria. Pela poesia seria. Como que tu acha que o poeta pode falar do claro e do escuro? O escuro seria tipo. Como que é o nome? Profano, alguma coisa assim. Sagrado e o profano. Tá, é outra dualidade. Mas na poesia, como que o claro e o escuro ele claro pode é ser o expresso? sagrado. Não sabe?
Olha só, presta atenção no que a tia Amanda vai te falar. Na pintura, tu vai ver a questão do claro e do escuro. Numa foto, por exemplo, tu vai ver a questão do claro e do escuro, como a gente tem aqui na unidade de vocês. Ó, o claro e o escuro. Na poesia, nós só temos palavras, né? Como que esse claro e escuro pode ser expresso na poesia? Não sei se... Não? Alguém gostaria de responder que ainda não respondeu? Não. Não? Ninguém quer responder? Gente, é mais simples do que vocês pensam. Alguém? Posso falar? Quem disse posso Na falar? poesia? Só um pouquinho. Eu, Vinícius. Vinícius, pode. Tu ainda não respondeu. Pode responder. Efeito de teoplicidade e de mistura? Não entendi a primeira palavra que tu falou. Repete. Efeito de teoplicidade e de mistura? Tá. Efeito de o quê com mistura? O que é isso o quê? Duplicidade. Efeito de teoplicidade. Eu não entendo o que tu quer dizer com isso, Vinícius. Tu pode me explicar um pouquinho? Não tô dizendo que está errado, eu só não compreendo. Seria o claro e o escuro. Me dá um exemplo, por favor. Não sei, eu não tenho bem exemplo. Seria a dualidade do escuro. Foi isso que tu disse? Acho que seria mais ou menos isso aí. Pensar. Gente, é que assim, ó, o claro e o escuro na poesia, ele precisa trazer palavras que simbolizam o claro e o escuro. Oi. Quem chamou? A pintura de... Só um pouquinho, Matias. Tu já respondeu, não respondeu, Matias? Eu chamei. Só um pouquinho, gente. Quem que quer falar? O Matias, deixa eu ver. O Matias ainda não respondeu. E o Enzo chamou um pouquinho antes do Matias. Fala, Enzo. Eu acho que a resposta é a relação do bem e do mal. A relação do bem e do mal pode ser entre o claro e o escuro. Pode ser. Fala, Matias. Só um pouquinho. Pode ser. Matias, só um pouquinho. Esquece. Fala, querido. Tem mais coisas que podem ser expressas na literatura para mostrar a oposição entre o claro e o escuro. Não é só a do Enzo que tá certo. Pode falar? Senhora, posso responder? Vamos ver se o Matias vai conseguir e aí tu responde, tá? É a Mari que quer responder? Sim. Matias, tu vai tentar? Não, vai a Mariana mesmo. Tá, vai, Mari. Eu não sei se tá certo, mas a dimensão é etérea. Eu nunca sei essa palavra. Ou fantástica. Herédia ou fantástica? Não seria bem isso, Tamari. Eu não vejo uma questão do claro e do escuro aí. Gente, vocês querem ver como a coisa é muito mais simples do que vocês imaginam? Para eu falar, para eu ter a oposição do claro e do escuro na poesia, basta eu trazer as palavras dia e noite, sol e lua. Essa era a resposta, gente. De que outra forma a gente vai trazer o claro e o escuro sem trazer fenômenos da natureza que se opõem, né? Tá? Vamos para o próximo, então. Matias. Matias, tu é o próximo. Estás preparado? Fala aí. Matias, na literatura,
A linguagem, ela pode ser rebuscada ou simples. A rebuscada é aquela em que o poeta está preocupado em trazer palavras diferentes, palavras novas, ele precisa buscar no vocabulário essas palavras. No barroco, a linguagem utilizada, ela é rebuscada ou ela é simples? Não. Qual que tu falou que precisa de ser... Não, a primeira que eu não tinha... Tava travando pra mim. Tá. Então, se tá travando, eu vou repetir, tá? Se travar de novo, eu repito de novo. Na literatura, existem dois tipos de linguagem. A linguagem rebuscada, que é aquela que nós vamos ter dificuldade de ler, que o poeta vai buscar no dicionário palavras para colocar no seu poema. Ou a simples, a que é de fácil acesso para todo mundo. Qual que tu acha que é utilizada no barroco? A rebuscada, a difícil ou a simples de fácil acesso? Rebuscada? Rebuscada, isso aí. Cauã Fernandes. Cauã Fernandes, tá me escutando? Tô aqui, professora. Tá bom. Olha só. A gente tem o cunho religioso, né? Quando a pessoa nas artes ela busca o cunho religioso, ela está pensando com a razão, com a emoção ou com uma visão de algo maior, ou seja, de alguém que manda na visão dessa pessoa. Algo maior? Algo maior. E quem seria esse algo maior? Deus. Deus. Muito bem. Isso aí, Cauã. Vinícius. Oi. Oi, querido. Lá no vídeo do professor João, que eu mostrei para vocês, ele fala de uma figura super importante para a época barroca aqui no Brasil, né? Que é uma pessoa de cunho religiosa. Ela pertence à igreja. Qual é o nome dessa pessoa? Eu não sei se tá certo, mas acho que não é Deus, né? Não. É uma figura humana. É uma pessoa que trabalha para a igreja. Essa é um pouquinho mais difícil, né? Olha só. Te dou 1 minuto para tu abrires o teu livro e procurar a resposta. 1 minuto.
Como é que é o nome completo dele? Padre Vieira? Antônio Vieira. Padre Antônio tá. Vieira. Muito bem, isso aí. Mari. Mari, os padres são conhecidos por falarem. Falar, né? Lá durante a missa tem uma hora que o padre ele para a missa e ele começa a falar. Como que a gente chama esse discurso do padre? Pode pensar? Pode. O padre Antônio Vieira, ele é conhecido pelos seus... Não. Outra coisa, Mari. Sermões? Sermões. Muito que bem, Mari. Matheus Faria. Qual é o objetivo? Pode falar. Qual é o objetivo de um sermão, Matheus? Repassar a palavra de Deus? Passar a palavra de Deus. Pode ser. Luísa, qual outra característica que um sermão ele tem? Além de passar a palavra de Deus. Ai. Calma aí. Tô calma. Senhora, posso responder? Vamos ver se a Lu... Já respondeu, né, Mari? Tem que ser a Lu agora. Pode repetir, por favor, senhora? Sim. A Mari falou, né, que o padre, o Antônio Vieira, ele é conhecido pelos seus sermões. O Matheus completou dizendo que os sermões eles servem para passar a palavra de Deus. E tem mais uma outra coisa, que é para pregar o quê? Pregar uma palavra? Tá, mas com que intenção? Tu pode me dizer duas coisas aí. De evangelizar. Não é bem isso, é quase isso. Dentro do barroco, evangelizar não existia, é algo parecido. Catequizar. Não tá errado, mas não é catequizar. Eu achei tão bonitinha que ela veio toda faceira. Começa com D, Luísa. Foi quase? Foi quase. Tu tá no caminho certo. Para pregar uma com D. Parece com doutor. Ai, olha, dando a resposta. Uma doutrina. Doutrina. Muito bem. Gente, Desculpa, senhora, ter falado. Não foi nada. Olha só, eu só dei todas essas dicas pra Luísa porque ela sabia do que ela tava falando. Só que ela tava usando outros sinônimos em vez de doutrina. Então tá super fácil, tá super tranquilo. Se vocês me colocarem na prova que o padre Antônio Vieira, ele queria evangelizar, eu vou aceitar, porque é da doutrina, a moral, a evangelização é a mesma coisa, tá, gente? É só uma questão de palavra. Bueno, Rebeca.
Rebeca, me diz uma coisa. Deixa eu ver. O barroco é uma escola literária, ou seja, ele já é tido como uma escritura brasileira, ou ele é tido como uma literatura jesuítica? Uma literatura? Muito bem, uma literatura. Isso aí. Viste como foi fácil pra ti? Eu não sei como é errar. Nicolas, por que o barroco é visto como uma literatura? E não como uma informação jesuítica ou algo assim? Na escuta? Tô na escuta, pode falar. Ah, tá. E qual é a pergunta que vocês estão travando pra mim? A pergunta é a seguinte: o barroco, ele é tido como uma escola literária, né? Por que tu acha que ele é tido como uma escola literária? Porque ele está presente na arte e na literatura? Acho que esse é um dos motivos. Não é bem isso, é uma questão de autoria. Composição? Não, Nicolas. Nito Hachanga. Quem é que fazia, quem é que escrevia a arte barroca e onde? Não? Não vai? Não. Tá. Então assim, gente, então prestem atenção. O barroco é tido como uma escola literária brasileira porque as produções das obras eram feitas aqui no Brasil e elas não tinham como principal função informar o que acontecia aqui aos reis dos países, como por exemplo Portugal, tá? Ela tinha como função pregar sermão. Então ela é literatura porque ele não quer só informar, rei, aqui existem índias que andam nuas com suas vergonhas de fora. Não, o barroco ele faz mais que isso. Por isso que ele é literário, tá? Bueno. Tem outro escritor, só que, gente, eu não dei isso pra vocês lerem. Então vamos deixar assim, tá? Nicolas, o sermão do Padre Antônio, além dele ser religioso e literário, ele também era uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Começa com P. Uma pessoa que faz muito discurso, ela é... ele saiu da reunião. Putz. Maria Eduarda tá aí? Então vai pra ti a pergunta. Não, peraí que ele voltou. Nicolas, tá me escutando? Eu voltei. Tá. Tô travado aí, eu saí, entrei. Tem problema. Nicolas, vamos lá. É que a gente tem pouco tempo, falta ainda a Maria Eduarda. Nicolas, o sermão do Padre Antônio Vieira, ele tinha como intenção ser literário, ele dar sermões, ser religioso, e uma outra coisa, uma outra palavra que começa com P. Uma pessoa que discursa muito, ela é vista como uma pessoa... Pessoa... Protetismo? Não. A pessoa... Eu me lembro de alguma coisa assim.
Quem é que discursa muito no Brasil? São os? Presidente? Não. Parecido. Prefeito? Não, Nicolas, mais abrangente. Presidente, prefeito são o quê? Pode responder? Não, Mari. Não pode ser padre porque eu sei que ele é um padre. Nicolas, presidente e prefeito, eles são o quê? Pô? Maria Eduarda, tu sabe responder essa? É político, Sora? Políticos. Isso aí, Maria Eduarda. Ai, Nicolas, vou ter que achar uma outra pergunta pra ti. As minhas perguntas já acabaram, porque eu não esperava ter 20 e tantos alunos na aula hoje. Deixa eu ver uma outra, só um pouquinho, Nicolas. Prepara teu coração. Eu nunca estive preparado. Ai, tu me diz isso na minha cara de pau, né? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O que é, Nicolas? Isso aí vocês tinham que ter lido. Era teminha pra casinha. O que é conceptismo? Alô? Alô? Pode falar. Conceptismo, Nicolas. A Bárbara e o Fábio, eles precisam também responder. Então, se um dos dois souberem essa pergunta, podem falar. Nossa, tava calado, tô me escutando agora? Tô. O que é conceptismo, Nicolas? Eu falei que ele é um estilo do barroco. Não. Isso aí é óbvio, né, Nicolas? Mas o que significa isso? Marcado pelos conceitos? Não, Nicolas. Não estudou, né, Nicolas? Não. Pois é, tô vendo. Bárbara ou Fábio, sabe o que é conceptismo? Bárbara e Fábio, sim ou não? Sim ou não, gente? Vai acabar nossa aula, já são 11h10. Não sei, conceptismo. É, não sabem? Jogo racional de palavras. Ah, agora tu foi olhar no livro, né? Tá exatamente o que diz no livro. Bom, gente, é o seguinte. Encerramos por aqui, tá? Bárbara, Nicolas e Fábio ficaram sem respostas. Vocês perderam nota? Não. Eu vou dar mais uma semana para vocês estudarem e se preparem, porque eu vou fazer uma pergunta bem mais difícil para vocês, porque vocês tiveram mais uma semana para estudar. Então, na próxima aula eu começo perguntando para vocês três e não tem chance de uma outra resposta, tá? É aquela e ponto, tá bom? Então, estudem. O que vocês puderem, o que não puderem, estudem também. Bom, vou fazer a chamada e conforme eu for chamando, vocês podem sair. Bernardo. Não, Sora. Oi, Sara. No próximo turno vai ser tudo sobre o barro. Aqui, só. A gente tem que corrigir exercício, né? Ah, gente, antes de vocês irem, só um pouquinho. Façam, vocês fizeram alguns exercícios, né? Da página 10 e da página 11.
Então façam também da 14, da 15, 18 e 19 e 20, tá? Então tema 14, 15, 18, 19 e 20, tá? Porque a gente tá atrasado no conteúdo. Então façam isso. Bernardo, tu precisas comunicar à escola que tu estás com problema na tua câmera. Caso contrário, não te darei mais presença, tá bom? Não, mas é só essa semana que eu tô no meu computador, eu não tô na minha casa. Aí semana que vem já vai. Ah, tá. Eu não tinha entendido isso. Eu achei que teu celular tava com problema. Mas de qualquer forma, tu pede pro teu responsável entrar em contato com a escola e justificar a tua ausência de câmera, tá bom? Professora, no próximo também vai ser tudo sobre o barroco? Quê? Na próxima vez que for fazer essa avaliação, você vai fazer perguntas? Vai ser Só tudo sobre com barroco eles. também? Só com eles. Tá? Então, tchau, Bernardo. Bom final de semana. Tchau, Jojo. Um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau, Bárbara. Bom final de semana. Tchau, Sora. Tchau, Samara. Bom final de semana. Tchau, Sora, pra você também. Obrigada. Tchau, Natan. Bom final de semana. Eu sou igualmente. Obrigada. Calé, um bom final de semana. Cauê, um bom final de semana. Cauê. Calé e Cauã, Igualmente. bom final de semana pra vocês dois. Obrigado, professor. Nada. Enzo, um bom final de semana. Obrigado, igualmente, senhor. Obrigada. Rodrigo, bom final de semana. Tchau, Sora. Bom final de semana. Tchau. Sodré, um bom final de semana. Bom final de semana, professora. Se cuida.